Olá, turma! Mais um Investe que Cresce. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em voga, a triste guerra que está acontecendo lá em Israel, né? Entre as tropas israelenses, né? Os israelitas, né? E o Hamas. Então, o que isso mexe na economia mundial? O que isso afeta, né? Nas operações entre países? Sabemos que toda guerra tem uma consequência, né? Fora a grande consequência e triste, lamentável das mortes de civis, dos próprios soldados, né? E essa semana eu vi um post muito interessante sobre a guerra, que são pessoas, na verdade, os grandes, né, comandantes, chefes dessas tropas que mandam jovens que não se conhecem matar um ao outro sem ter ódio da outra pessoa, enquanto eles, que estão com ódio nos olhos e no sangue, estão lá vivos e tranquilinhos da Silva. Bom, é triste, qualquer tipo de guerra, seja guerra ela religiosa, seja guerra política, não façamos a guerra. Não existe mais tempo, espaço no nosso lindo planeta Terra, maravilhoso planeta Terra que a gente escolheu morar, para as guerras. Mas, Vinícius, fala um pouco sobre o que está acontecendo lá em Israel, né? Naquela faixa toda, e qual é o panorama geral que a gente pode avaliar sobre essa guerra? Assim, de maneira geral, o que está rolando ali é um conflito por costume terra também, né? Um se sente lesado, o outro fala, não, era meu direito, e aí fica nesse vai, não vai. Mas, de um modo geral, eu gosto muito sempre de dizer que desde do final da Guerra Fria, o mundo ele vive numa balança muito fina, muito delicada. Lembra a Guerra Fria? Qual foi o período da Guerra Fria? Guerra Fria foi após a Segunda Guerra Mundial, que teve a corrida entre Estados Unidos e União Soviética, onde rolou aquela coisa de, não, eu tenho que demonstrar qual que é o sistema econômico que é mais funcional. Os Estados Unidos representando o capitalismo, de certa maneira, e a União Soviética representando o socialismo. Teve corrida armamentista, foi corrida espacial, teve corrida até de tudo. Inclusive, puxando aqui um pouco minha sardinha como um enxadrista, sim, o grande match de Bob Fischer contra Spassky era um confronto de Guerra Fria. Tanto que... Ou seja, ali no tabuleiro já rolava uma guerra, era uma guerra fria total. Tanto que foi transmitido em jornais nos Estados Unidos. O Bob Fischer, quando venceu, voltou como herói. Mas por quê? Porque era uma vitória do intelecto americano, capitalista, contra o intelecto soviético, socialista. E você falou logo quando começou a tua palavra, que sobre a questão da riqueza que existe naquele país. Sim. E essa semana passada eu olhei que eles têm uma reserva em Israel de trilhões de dólares em gás. Sim, gás natural. Cara, gás natural no solo, trilhões de dólares. Mas não ainda tem investimentos, estão até numas tratativas com o árabe, né, o mundo árabe, para fazer essa extração do gás. Porque não adianta você ter uma riqueza embaixo do solo e não extrair e não vender. Né? Ali no Oriente Médio, no solo tem gás, tem petróleo, tem tudo ali no Oriente Médio. O grande problema é que eles não têm capital para extrair. Então quem acaba usufruindo disso são os países em volta e o pessoal querendo conflito por causa desses locais. Sim. Não à toa, devido à guerra, o petróleo está lá em cima. Se eu for pegar a bolsa nos últimos dias, Petrobras, PetroRio, qualquer empresa de petroleira está subindo, voando. Então assim, existe muito esse contexto e aquilo está falando. A linha econômica global é uma balança muito delicada, desde a Guerra Fria. Por quê? Porque sempre fica um conflito de interesses. Qualquer conflito que aconteça sobre a Terra, fica naquilo, eu estou do lado de Israel, vou lá apoiar. Mas aí outro, não, mas espera aí, se você apoiar, eu vou apoiar aqui o outro lado porque eu sou a favor dele. Sim. E aí fica naquilo, não, peraí que a gente não pode se mover, senão estamos aqui numa terceira guerra mundial. Interessante isso, né? Como é delicado os países que vão apoiar, como a guerra lá na Ucrânia, né? Isso, com a Rússia aqui, os Estados Unidos e outros países apoiaram o Ocidente, outros estão apoiando o outro lado. Exatamente. A Rússia quer invadir na Ucrânia, os Estados Unidos apoiando, a China falou, não mete teu dedo aqui porque senão eu vou ajudar a Rússia.
E aí volta aquela ideia, conflito de Guerra Fria e tudo mais. Armamentista. E aquilo, como Albert Einstein falou uma vez, eu não sei com que armas serão lutadas na Terceira Guerra Mundial, mas a quarta vai ser com pau e pedra. Então assim... Olha essa previsão. O negócio é bem assustador. Chegou a assistir o filme do Oppenheimer? Sim, assisti. Não, aquilo ali... Criador da bomba atômica. O que acontece naquele filme é que estamos passando hoje em dia. Verdade. Então é uma coisa assustadora. E assim, se for pegar, vai ser algo que vai demorar. Já estão abrindo para algumas negociações, mas isso ainda vai levar um tempo. Da mesma forma que a Rússia e a Ucrânia não se resolveram. Na verdade, então, o petróleo é que está tendo uma certa alteração no preço, né? Em relação a essa guerra. Porque na Rússia e da Ucrânia, o que teve foi os fertilizantes, né? Que eu fiquei sabendo na época que a Rússia é o maior exportador de fertilizantes. Aqui no Brasil, principalmente. No Brasil. Porque, na realidade, aqui pro Brasil, o que a gente sentiu foi fertilizante. Mas, por exemplo, na Europa, eles pegavam muito gás natural da Rússia. Bacana. Então, quando a Rússia fechou o canal, a energia da Alemanha bateu topo de altura. Picos, né? Picos. E até hoje está muito caro. A energia na Alemanha está um negócio absurdo. Ou seja, país frio precisa do gás para... Aquecedor. Então, as pessoas morrem de frio dentro de casa. Por incrível que pareça, a gente que mora no Nordeste, a gente não tem essa noção. Nossa, no ar-condicionado. Nossa, no ar-condicionado, mesmo que não esteja no ventilador, vai lá não. Se não tiver o aquecedor, você morre de frio dentro de casa mesmo. As pessoas não aguentam, as pessoas mais idosas. Aqui pelo Brasil, a gente está sofrendo agora, não. Estamos tendo uma alteração devido à questão do preço do petróleo. O petróleo passou de $100 o barril, então a ideia é continuar subindo por causa da escassez mesmo. E aí, Estados Unidos, que é um dos maiores consumidores de petróleo, a Rússia fechou, tá com confusão no Oriente Médio, vai correr para onde? Ponto de interrogação. Seus amiguinhos latinos daqui. Você imagina então, previsão para essa guerra acabar, Vinícius? O que a gente está lendo aí nos noticiários, que eu ouço também todo dia aqui? Aí eu diria que... Um acordo de paz. Que foge da minha ossada. Tem que ser para os especialistas. Estão querendo negociar, mas assim... Eu vi hoje pela manhã também. É uma situação... Qual é o problema da guerra? Se a gente for pegar pela história, é um pouco disso, né? Porque quando acabou a Primeira Guerra Mundial, por que estourou a Segunda, né? Se você puxar a história, o grande problema da guerra é eu e Keno aqui vamos entrar em conflito. Eu me examo com Keno, eu vou... Encho o Keno de soco, encho o Keno de tapa, aí fala, não, agora a gente vai ser amigo. Keno não vai querer ser amigo. Keno vai querer devolver pelo menos uns dois. Quanta humilhação, né? Será que o cara suporta, né? O país suporta? Exatamente. Aquele chefe de Estado suporta isso? É o que está acontecendo com a Ucrânia. A Rússia meio que já parou os ataques à Ucrânia, só que a Ucrânia falou, cara, vê aqui. Fez uma ruaça. Me encheu de bomba. Aí quer que eu fale, não, tudo bem, vamos ser amiguinho? É complicado. Então o problema da guerra, no final das contas, é esse. Porque você vai querer fazer acordo diplomático, só que aí o outro lado falar, não, eu vou aceitar aqui de bico calado, às vezes é complicado. Então entra naquela história do orgulho e da vaidade do ser humano. Mas oremos para que logo todo esse conflito acabe. Espero que quando eu poste esse conteúdo já esteja um acordo ali de cessar fogo, de paz, será bem demorado. Forte abraço a todos, obrigado Vinícius, até a próxima.